Fala galera, tudo bem? Prof. Edu Zenon aqui, e se você acompanhou os nossos vídeos aí de revisão e de sugestão de temas para o Enem 2021, você viu que um dos primeiros temas, na verdade o primeiro tema que a gente sugeriu foi da importância de se falar sobre doenças mentais. E por que é tão importante que a gente fale sobre doenças mentais, né? Porque as doenças mentais ainda são carregadas de estigma, preconceito, né? Ainda existe uma visão muito deturpada e estigmatizada sobre as doenças mentais, né? E no fim das contas a gente trabalhou exatamente sobre o recorte temático, né? A diferença é que o tema do domingo era o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então quem assistiu a nossa aula de revisão, e a gente vai mostrar essa aula para vocês hoje, viu que a gente trouxe muitos repertórios que poderiam ser utilizados no Enem. A Jéssica trouxe uma complementação fantástica com sugestões de outros repertórios que poderiam aparecer no tema, e os temas de redação, a gente tinha alguns temas falando sobre, doenças mentais. Os alunos que acessaram a Pontui e fizeram essas redações saíram na frente, estavam muito tranquilos para fazer esses textos. A gente recebeu um agradecimento aí da galera, ficamos super felizes com o feedback pelo fato de a gente ter trazido essa discussão, que é uma discussão tão importante e tão atual, certo? E aí, galera, eu quero dizer algumas coisas para vocês. Siga as nossas redes sociais, acompanhe nessas próximas semanas, porque a gente vai ter revisão de Unesp, com possibilidades de tema, com possibilidade de estrutura de projeto de texto e como organizar a redação. Então a gente vai lançar aí um vídeo falando sobre o Unesp, e eu tenho que entender que a Unesp vai trazer temas de formas diferentes. Pode ser uma pergunta, pode ser um tema em que eu tenha a conjunção e, pode ser um tema em que eu tenha a conjunção ou, e entender como que esses temas vão ser construídos é muito importante para a Unesp. Acabou? De jeito nenhum. Depois a gente vai trazer como a proposta de redação da FUVEST é concebida e quais são os aspectos importantes, fundamentais aí para você ficar ligado, para você ficar ligada na prova da FUVEST. E depois a gente vai fechar falando um pouquinho de Unicamp. A gente sabe que a Unicamp ela traz gêneros textuais, pode ser uma carta. No ano passado, por exemplo, uma das propostas da Unicamp foi para você escrever um podcast. E aí, se você tiver que escrever um podcast, você consegue? Bom, todos esses materiais estão na plataforma Pontui. Nós temos propostas, Enem já passou, mas nós temos muitas propostas Unesp, FUVEST, propostas de gêneros textuais que tem a cara de Unicamp e de outros vestibulares aí que cobram gêneros textuais. Quer ficar atualizado com a gente, quer acompanhar esse conteúdo, então assista aí toda semana. A gente tem vídeo no YouTube e nas nossas redes sociais trazendo um resumo desse conteúdo que a gente apresentou, e vem com a gente para a plataforma Pontui corrigir textos. Você vai ter uma devolutiva em vídeo que você pode assistir quantas vezes quiser. Tem acesso a uma biblioteca com conteúdos de aulas, sugestões de temas, uso de repertórios. Então a gente tem um material muito rico e fazemos parte aí de uma comunidade, a maior comunidade de professores de redação do país, para trazer sempre conteúdo atualizado para vocês e vocês garantirem aquela nota máxima na redação, beleza? Contem com a gente e acompanhem as nossas redes sociais, compartilha com a galera, salva, porque é um conteúdo que está aí aberto. E se você quiser conhecer mais, acessa lá o site pontui.com.br, veja nossos planos, que a gente tem muito conteúdo bacana para os alunos prestarem os vestibulares. Um grande abraço e assista a aula aí agora em que a gente falou sobre as doenças mentais do Enem. Beijo, tchau, tchau! Olá, galerinha, tudo bem? Professor Eduardo falando, e eu vim aqui exclusivamente para trazer 3 sugestões de temas para o Enem 2021. Mas, além de eu trazer a sugestão de 3 temas, eu trouxe aqui um modelo, uma estrutura para você organizar seu texto que vai ajudá-lo demais, ou ajudá-la demais na hora de escrever sua redação lá em janeiro. Vamos lá? Bom, eu vou começar aqui com uma sugestão de tema: a necessidade de se debaterem as doenças mentais. Primeira coisa que você vai fazer, se o tema do Enem não for uma pergunta, você vai transformar esse tema em uma pergunta. Então veja, a gente não tem aqui a necessidade de se debaterem as doenças mentais,
Então, o que você vai fazer é tornar esse tema uma pergunta. Por exemplo, qual é ou quais são as necessidades de se debaterem as doenças mentais? Por que é importante se falar sobre doenças mentais? E aí você vai buscar uma resposta, e uma resposta que apresente pelo menos 2 motivos, 2 problemas, enfim. Olha aqui alguns exemplos. Eu estou colocando como sugestão de respostas. É importante debater as doenças mentais para que se rompa, se acabe com o estigma social sobre elas, além de se abrir o debate para tratamentos mais eficazes. Ou então, de forma muito parecida, debater as doenças mentais é fundamental para enfrentar o preconceito da sociedade e cobrar atendimentos de qualidade do setor público. Ou ainda, as doenças mentais devem ser discutidas mais abertamente, com o objetivo de humanizar os doentes, além de impedir que eles sejam excluídos da sociedade. Veja que o que a gente está fazendo aqui é responder à pergunta do tema. Por que isso é importante, Du? Quando você já deixa claro, o motivo, as causas, os problemas que você vai apresentar, ou no caso, por que é importante falar sobre as doenças mentais, você já está dentro do tema e você já definiu a tese. Então a gente tem a tese clara aqui, não precisa de elaborar 3 respostas, aqui eu estou dando só alguns possíveis modelos de respostas. E depois, o que eu faço quando eu tiver então transformado o tema em uma pergunta e eu respondi essa pergunta apresentando 2 problemas ou 2 caminhos? Depois a gente vai planejar o texto. E planejar o texto significa ter muita sabedoria e saber exatamente como é que o seu texto vai começar, como é que você vai desenvolver as ideias que você apresentou e como você vai propor uma solução para o problema. Lembre-se disso. A redação do Enem é uma redação em que você vai discutir um problema social, seja de ordem econômica, de ordem política, na questão da saúde, da educação, meio ambiente, não importa. E a partir da sua análise sobre esses problemas, você vai elaborar uma sugestão para essa questão. Então aqui é o momento de a gente planejar a redação, identificar como é que os nossos argumentos serão desenvolvidos, como é que a nossa proposta de intervenção vai acontecer e colocar isso no papel. Olha aqui um exemplo. A gente não respondeu ali atrás o tema? Qual a necessidade de se debaterem as doenças mentais? Qual é a posição em que essa resposta vai aparecer? Sempre no fim aqui da introdução. Então olha lá, eu já tenho a minha tese, então eu vou pensar em algum movimento para trabalhar o tema, para introduzir a discussão. E eu costumo dizer para os meus alunos que a introdução ela segue pelo menos 3 movimentos: contexto, tema e tese. Ou seja, você vai buscar algum fato histórico, você vai buscar algum personagem, alguma letra de música, algum fato real recente que tenha acontecido, que esteja relacionado ao tema, para que você use aquela resposta que a gente começou a aula falando sobre ela aqui no finalzinho da introdução. Olha aqui uma ideia. Eu começo, por exemplo, falando do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, numa cidade de Minas Gerais, onde se estima que 60 mil pessoas tenham morrido. E eu vou relacionar essa ideia do Hospital Psiquiátrico de Barbacena a uma ideia de que o doente mental é louco. Existe uma associação, que durou até pouquíssimo tempo atrás, do doente mental como alguém que precisa de ser afastado da convivência social. E aí eu estou chegando no século XXI. Então, no século XXI, a gente ainda tem as doenças mentais sendo silenciadas, sendo pouco faladas pelas pessoas, pela persistência dessa ideia, entre aspas, de anormalidade. E aí a gente termina com uma daquelas respostas. Olha aqui o parágrafo inteiro para você ver como é que fica clara a ideia e a abordagem temática. No século XX, no Brasil, o Hospital Psiquiátrico da cidade de Barbacena, Minas Gerais, tratava doentes mentais de forma violenta, com tratamentos de choque e isolamento. Estima-se que 60 mil pessoas morreram no local. Esse fato, que fato? Esse fato do Hospital Psiquiátrico de Barbacena reflete o modo como o assunto foi tratado durante séculos pelas sociedades, a associação de doenças mentais à loucura. Embora no século XXI haja projetos, então embora nós tenhamos já projetos para mudar o tratamento dessas patologias, elas ainda são consideradas tabu. Ponto. Olha aqui aquela resposta que a gente começou a aula fazendo. Diante disso, debater as doenças mentais é fundamental para enfrentar o preconceito da sociedade e
cobrar atendimentos de qualidade do setor público. Du, por que é importante apresentar duas ideias principais? Porque cada parágrafo de argumentação vai desenvolver uma delas. Veja um exemplo. Eu começo o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento falando, inicialmente, falar sobre doenças mentais é o principal meio de romper com o preconceito ainda vigente. Uma das ideias. Qual é o preconceito que a gente ainda vê em relação às doenças mentais? É aquela associação do doente à loucura. E isso acontece muito por conta de uma sociedade que vende a ideia de um indivíduo ideal, que é aquele indivíduo produtivo, ágil, aquele que tem condutas esperadas socialmente. E como esse preconceito ainda existe, acaba que há, como resultado, a ideia de que essas pessoas têm que ficar distantes da convivência em sociedade, ou em hospitais ou em casa. Ou seja, por isso que tem que falar muito sobre esse assunto, para que esse preconceito ele seja rompido, certo? Fechei uma ideia, discuti todo um parágrafo, vou para o outro. Além disso, quanto mais se debater as doenças mentais, maior será a cobrança por um atendimento médico mais eficaz. Ou seja, quanto mais a gente falar sobre doenças mentais, mais haverá uma cobrança por um atendimento médico de qualidade, coisa que ainda não acontece muitas vezes, né? Atualmente há uma predominância aí de um atendimento médico desumanizado, muito mais voltado à medicalização do que entender as reais necessidades desse paciente. E isso aqui tem que ser modificado, a gente tem que ter um atendimento médico mais humanizado, mais preocupado mesmo com esses pacientes, por exemplo, como ocorreu com a psiquiatra Nise. Tem um filme, né, que conta a história da psiquiatra Nise, que veio para o Brasil e ela incluiu o tratamento de terapia ocupacional no hospital psiquiátrico. Então os pacientes começaram a produzir obras de arte, pintar, esculpir, né? Existe até um museu no Rio de Janeiro que é o Museu da Inconsciência, ou seja, deve ser mais comum, né, o tipo de atendimento feito pela Nise, um atendimento que humaniza o paciente. Então veja que, lá na tese, a gente havia apresentado duas questões. Tem que se falar sobre doenças mentais para enfrentar o preconceito e cobrar atendimento de qualidade. O preconceito, a gente está falando num parágrafo, por que é importante falar as doenças mentais e qual é o preconceito que ainda existe. No outro parágrafo, que também é importante falar sobre doenças mentais para buscar um atendimento de qualidade, diferente do que ainda há na maioria dos atendimentos médicos atualmente, que é um atendimento pouco humanizado e pouco voltado para as reais necessidades desses pacientes. Finalizei a organização, veja que aqui eu ainda não tenho o parágrafo pronto, a gente só organizou as ideias, eu vou para a conclusão. E nessa conclusão, eu já tenho que ter pensado antecipadamente em qual é a alternativa que eu quero dar para aquele problema. Veja só, primeira coisa da conclusão, a gente retoma as ideias apresentadas. Desse modo, é necessário que a sociedade amplie as discussões sobre doenças mentais no Brasil. Não é sobre isso que a gente falou? A importância de se falar mais sobre esse assunto? Como que talvez a sociedade pode ampliar mais as discussões sobre as doenças mentais no Brasil? Para isso, cabe inicialmente aos veículos midiáticos. Então, eu estou aqui definindo só como exemplo que a televisão e as redes sociais, né, têm um poder de fazer o quê? Trazerem à tona esse tema. É a minha ação. Como que as televisões e as redes sociais podem trazer mais à tona esse tema? Por meio de programas, sejam entrevistas com pessoas que sofrem com transtornos mentais e novelas que os explorem em personagens. Então eu estou trabalhando um exemplo de como esse assunto pode ser mais evidenciado. Para quê? Qual é o efeito disso? Para que haja a percepção de que se deve tratar essa questão com humanidade. Lembrem que a gente falou do atendimento desumanizado no parágrafo anterior? Então eu estou conectando aqui as partes do meu texto. E esses indivíduos sejam efetivamente incluídos e não tratados como ocorreu durante décadas em Barbacena. Você está vendo que eu peguei aqui como gancho o elemento que eu usei para abrir a minha redação? Acontecia aquela realidade em Barbacena. Com essa proposta aqui, por exemplo, a gente vai chegar num espaço, numa sociedade que trate as pessoas com doenças mentais com humanidade e que se distancie da realidade que ocorreu em Barbacena. Se eu montar esse texto desenvolvendo todas as minhas ideias, eu tenho uma redação seguramente muito próxima da nota máxima, ok? Antes de mais nada, passo 3, você vai escrever o seu rascunho, você vai revisar as partes gramaticais do seu texto, coesão, coerência, se você repetiu muito uma palavra, se você acentuou todas as palavras.
Quando tiver tudo correto, você vai passar o seu texto para a versão final, para a folha de resposta. Ou seja, planejamento, rascunho e texto final. A gente precisa de seguir essas etapas para você ter muito mais chance de uma redação acima da média, ok?